quiser dar 10%, dê 10%, se quiser dar mais de 10%, dê mais de 10%. Então, você é que escolhe. Né? O que diz o catecismo da igreja? No quinto mandamento da igreja, não os 10 mandamentos da lei de Deus, mas o quinto mandamento da igreja diz assim, né? Que o católico é obrigado a ajudar a igreja nas suas necessidades materiais, conforme as suas possibilidades. Ora, então tem gente que quer ajudar, doa até um terreno para a igreja, construir uma capela, conforme as suas possibilidades. O outro quer pagar 10% todo mês, pague. Ah, mas eu não posso, então não pague. Entende? Agora, todo mundo é obrigado a ajudar. E o dízimo é para a igreja, não é só para a paróquia. Não, o dízimo é para a igreja. Você pode dar uma parte para a paróquia, e na verdade a primeira parte deve ser da paróquia, porque é ali que você recebe assistência espiritual, os sacramentos, né? Mas você pode ajudar outras instituições. A ajuda que você dá à Canção Nova, a ajuda que você dá a outras instituições da igreja é dízimo também. Não tenha dúvida disso. Bom, Emanuel, do Rio de Janeiro, pergunta assim, diz assim, já fui casado, me divorciei, depois voltei a morar com a minha esposa. Que bom, ô Emanuel. Isto me causa algum impedimento diante da igreja? Nenhum, nenhum. Se você foi casado, divorciou, o divórcio é uma lei civil, não é uma lei religiosa. Então, se você divorciou ou não divorciou, não mexe em nada o teu sacramento. A pessoa que divorciou não extinguiu o vínculo matrimonial. A única coisa que extingue o vínculo matrimonial, você deixa de ser casado, é a morte do cônjuge. Aí sim. Aí você volta ao estado de solteiro. Entende? Por isso que eu não uso mais a minha aliança. Não é porque eu quero casar de novo, não. É porque eu não sou mais casado. Eu agora sou solteiro, sou viúvo. Né? Às vezes até recebo algumas cartinhas muito simpáticas, mas eu quero viver para Deus, quero trabalhar para Deus. Né? Mas volta ao estado solteiro. Então, é o seguinte, se você foi casado, né, divorciado, voltou a morar com sua esposa, que bonito, a igreja quer exatamente isso. E aqui eu aproveito para dizer o seguinte, por que a igreja não quer que a pessoa divorciada se case de novo? Porque a igreja tem esperança dessa reconciliação. Olha aqui um exemplo, Emanuel, do Rio de Janeiro, casou, divorciou e voltou com a esposa. É isto que a igreja espera para muitos casais. Não tem nenhum problema, Emanuel. Volte tua vida conjugal perfeitamente com tua esposa. Luiz Antônio de Taubaté. Luiz Antônio dos Santos, gostaria de saber se na segunda volta de Jesus, se ele volta em corpo ou apenas em alma. Ô Luiz, Jesus tem corpo. E Jesus não se separa mais desse corpo. Não. Jesus é um homem e é Deus. Então ele vai voltar no seu corpo. Só que tem uma coisa, é uma dimensão que nós não sabemos explicar. Por exemplo, quando Jesus apareceu aos apóstolos, ressuscitado, no cenáculo, ele entrou no cenáculo com as portas fechadas, sem rasgar as paredes. Por quê? Porque o corpo ressuscitado, ele não precisa mais de tempo e de espaço para existir. Ou seja, o corpo ressuscitado, ele pode passar dentro de uma parede, porque ele não precisa mais de espaço. Você fala, não estou entendendo. Eu respondo para você, nem eu. E não dá para entender mesmo. Só na eternidade. Então, Jesus tem um corpo, o mesmo corpo que ele tinha na terra, ressuscitado, só que esse corpo agora está numa dimensão nova de vida que nós não sabemos explicar, nem a igreja sabe explicar. Bom, sabe, quando eu estudei um pouco de teoria geral da relatividade do Einstein, quando eu fiz meu doutorado no ITA, eu entendi um pouco dessa questão. Né? Eu já expliquei aqui, por exemplo, que você mede uma caneta dessa aqui parada, ela tem 20 centímetros. Se essa caneta passar aqui na velocidade da luz, ela tem tamanho praticamente zero. É a relatividade. Então, né, isso tudo na eternidade é completamente diferente da nossa realidade aqui. Thaís, de Colatina, no Espírito Santo. Sua mãe é viúva e sempre foi muito católica. E agora ela está tendo um relacionamento com uma pessoa que segue uma religião que acredita na reencarnação.
Gostaria de saber o que isso representa para a religião católica e o que isso pode influenciar na fé da sua mãe e também na sua família. Bom, o que pode influenciar, Thaís, é difícil dizer. Depende do grau de influência que essa pessoa com quem a sua mãe está se relacionando pode influenciar a ela e pode influenciar a sua família. O importante a dizer aqui é o seguinte: a nossa fé católica não aceita essa doutrina da reencarnação. Se a gente pega aqui a Bíblia, carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, Hebreus 9, 27, elimina para nós a questão da reencarnação num versículo. O versículo Hebreus 9, 27 diz assim, né? Só você procurar aí e você ler. Está determinado que cada um morra uma única vez. Então não existe reencarnação, porque reencarnação são sucessivas mortes. Cada um morra uma única vez e em seguida vem o juízo diante de Deus. Pronto. Então, a igreja não aceita a reencarnação, a igreja respeita aqueles que acreditam nisso, não quer guerra com ninguém, mas o católico, a igreja pede que não acredite na reencarnação. Por quê? Porque a pessoa pode pensar assim, eu vou morrer, vou voltar. Então, se eu vou voltar, então eu vou viver aqui a minha vida folgadamente, quando eu voltar eu conserto. Opa! Só que a igreja diz, você não vai voltar. E se você se perder nessa vida, se perdeu para sempre. Entendeu? É por isso que a igreja insiste nessa questão. Bom, Romice Barbosa, que é de São Paulo, ela diz assim, que não podemos confundir a vontade de Deus com a permissão de Deus. É verdade. Quer saber como podemos saber se o casamento é da vontade de Deus? Bom, o casamento é da vontade de Deus. Foi Deus que instituiu o casamento. Agora, se é vontade de Deus eu me casar com determinada pessoa, aí é outra coisa. Aí a gente precisa viver um tempo de namoro. O namoro é para isso, para saber se você tem afinidade com aquela pessoa. Olha, gente, Deus não vai aparecer para ninguém e dizer assim, olha, esta é a tua cara metade. Esta é, como é que o pessoal fala? Alma gêmea. Não vai. Porque Deus me deu inteligência, Deus me deu vontade, Deus me deu capacidade de conhecer a pessoa. Então eu vou conhecer a pessoa. Será que essa pessoa tem os mesmos valores que eu tenho? Essa pessoa aceita o que eu aceito? Entende? Eu costumo dizer para os casais, se no namoro já começou a ter briga, acaba logo esse namoro. Por quê? Porque se casar, vai brigar mais ainda. Se no namoro, que é um tempo de graça, não tem conta para pagar, não tem criança para educar, já está brigando? A hora que lá no casamento chegar, conta para pagar, supermercado, farmácia, padaria, ai... Entendeu? Se no namoro já brigar... Então, o namoro é para isso. Eu costumo dizer que o casamento é um namoro que deu certo. Então, a pergunta dela é interessante, né? Ela diz aqui, pois uma pessoa ama muito a outro e pede a Deus por essa união, e esse casal passa por dificuldades. Bom, passar por dificuldades, Romice, é outra coisa. Todos os casais passam por dificuldades. Mesmo os casais que se amam. Sabe, porque nós não somos anjos. Os defeitos do marido irritam os defeitos da mulher, e vice-versa. Então, é normal que o casal tenha algum desentendimento. Agora, o que é importante é que se entendam. O triste não é o casal se desentender e até brigar. Não. O triste é o casal não se reconciliar. Entendeu? Então, tá aí. Ela pergunta, por que o casamento é uma luta? Passamos por várias provações. É uma luta mesmo. Mas é uma luta bonita, sabe? É uma luta bonita. Eu fui casado 40 anos. Criamos 5 filhos, temos 10 netos. Que coisa bonita. Você olha para trás e você vê o que você fez. Você construiu uma pessoa, a pessoa construiu você. Né? Claro que tudo isso é uma luta.
É uma luta, mas é uma luta assim que a gente enfrenta, né, como se diz, com galhardia, né, com alegria. Simone de São Paulo, uma pessoa que se casou na Igreja Católica com 16 anos e o marido não era batizado. O casamento mesmo assim é válido? Qual a importância do sexo no casamento? Bom, duas perguntas. A primeira, se o casamento é válido? Bom, veja bem, para que uma pessoa se case, ela tem que ser batizada. Por quê? Porque nenhum sacramento da igreja pode ser recebido sem a pessoa estar na igreja. Estar na igreja quer dizer ser batizado. Em casos muito excepcionais, né, pode haver aí algum tipo de dispensa muito raro do bispo. Mas a norma é essa, tem que ser casado. Então, preciso verificar, junto a um tribunal eclesiástico da igreja, se esse casamento foi válido ou não. A questão da idade, 16 anos, aqui, olha, a igreja no Brasil exige uma idade mínima de 18 anos para o rapaz e 16 anos para a moça. Se casar com menos do que isso, o casamento não é válido. Então tem que verificar também a idade. Bom, qual a importância do sexo no casamento? O sexo é importantíssimo no casamento. O sexo é para o casamento, é para o casal. Tem duas dimensões, unitiva e procriativa. É para unir o casal. O ato sexual no casamento é como que a liturgia conjugal. O casal celebra as suas vitórias, o casal celebra as suas lutas, entende? E aí o casal gera os seus filhos. É uma coisa maravilhosa. Eu até escrevi um livro, não sei se ele está aqui, está, né? Vida sexual no casamento. Aqui eu coloco, porque muitas pessoas me perguntam por e-mail, o que um casal pode fazer no ato sexual, um casal católico, o que não pode? Então está aqui esse livro. Esse livro tem a aprovação eclesiástica, ou seja, o imprimato do nosso bispo. Isso quer dizer que eu estou autorizado a publicar o que está aqui, ok? Vida sexual no casamento. Muito bem, chegamos aí ao nosso primeira parte do programa, primeiro intervalo, certo? Daqui a pouquinho a gente volta para a segunda parte.